Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Maria Lima e você está no É Preciso Ler. Se você tem acompanhado os meus vídeos, você percebeu, o meu segundo vídeo foi sobre as minhas leituras de 2019. Eu apresentei 14 livros que eu fiz leitura o ano passado e agora eu vou contar para vocês o que eu tenho usado dessas leituras que eu tenho feito na sala de aula para incentivar os meus alunos a ler. Bom, eu tinha feito a leitura deste livro do Bernardinho, é uma leitura muito boa. E o que foi que eu usei em sala de aula da leitura desse livro? Bom, a primeira coisa que eu fiz foi contar para os alunos coisas que eu achei interessante com a leitura deste livro, da mesma maneira que eu vou explicar para vocês aqui. Bom, o livro ele é muito legal, né? A história de um campeão nosso brasileiro, Bernardinho, todo mundo conhece. O livro ele inicia contando a história dele, sua trajetória, o Bernardinho como jogador, a sua experiência com seus treinadores e ele se tornando um treinador. No início do livro, eu vou ler alguns trechos para vocês aqui. Já vem logo de cara falando assim sobre disciplina. Disciplina é a ponte que liga nossos sonhos às nossas realizações. Ele inicia o livro contando parte da história dele. Ele fala assim: nasci em Copacabana, no Rio de Janeiro, numa família de classe média alta que me deu mais do que o essencial: amor, conforto, instrução, exemplo de vida e intensa atividade física nas horas vagas. Pelos sonhos da minha mãe, Maria Ângela, meu futuro seria a advocacia ou qualquer outra profissão liberal. E ele continua dizendo: mais que meu pai, o meu foi um modelo de caráter, de lealdade, de ética, de respeito às pessoas. E são coisas que não se compram, pois não estão à venda. Aqui ele conta várias coisas interessantes, de quando ele foi convidado para ser treinador, para treinar as meninas na Itália. Ele fala das dificuldades que ele enfrentou por lá. E uma das coisas mais importantes, ele fala da leitura que ele fez de outros livros. Ele estudou outras pessoas de diversas áreas e assim ele foi montando o que ele chama da roda da excelência. Conta alguns casos interessantes, inusitados, que ele viveu com a seleção das meninas e com a seleção dos meninos. Ele fala que em um dos jogos eles chegaram num hotel, era feriado no país, na cidade, eles precisavam treinar e não tinha lugar para treinar. O único lugar que ele encontrou para treinar foi no estacionamento do hotel. Ele fez com que os meninos se trocassem e descessem para o estacionamento para fazer o treino, e isso causou uma semana de cara feia dos jogadores para ele, mas ele continuou na dele, porque o que precisava era o treino e o treino foi realizado. Ele fala também uma coisa muito interessante, que a cada vitória que ele tinha, a responsabilidade dele aumentava. E cada vitória que eles alcançavam, o treino acontecia cada vez mais cedo. Eu achei essas coisas muito interessantes. Só que para os meus alunos em sala de aula, além de contar as vitórias, como que aconteceu, as dificuldades que eles tiveram, principalmente o fato de ficar longe da família, aqui também fala bastante sobre isso. Tem duas coisas muito interessantes que eu precisei ler para os meus alunos em sala de aula, que é a história, qual que foi a história do Bernardinho com os livros. E aqui tem um trecho que fala assim, ó, ele conta: mais uma vez eu pensava como meu pai incutira em mim o hábito de ler. Recordava-me de um grande número de livros sobre sua mesa e de como me impressionava a ideia de que ele conseguia dar conta de vários ao mesmo tempo. Ler como verdadeiro sinônimo de estudar e garantir uma boa informação profissional, não importa a carreira que se abrace. Já que eu tinha aceitado a nova função, apeguei-me a ela como se fosse uma missão.
trabalhar duro, estudar muito para que eu pudesse realizar meu objetivo. Não me refiro às vitórias e sucesso, mas a fazer tudo o que o meu potencial físico e mental permitisse. Foi isso o que busquei nos livros, que relataram experiências bem-sucedidas em diferentes áreas. É um dos depoimentos que ele fala. Em outro momento, em outra situação aqui no livro, ele fala que as biografias estão entre as minhas leituras favoritas. Aí aqui ele cita biografias de Charles Darwin, de Gandhi, Benjamin Franklin e outros. Bom, eu achei muito interessante encontrar essa história de livros do Bernardinho e passar isso para os meus alunos, para eles fazerem uma ideia de que ele não chegou onde ele chegou do nada. Ele tem uma história com livro, ele tem uma história com leitura, para sistematizar, para provar para os alunos o quanto a leitura é importante. Depois que eu falei desse livro em sala de aula, eu estava passando entre as fileiras para corrigir uma lição de casa e eu encontrei um aluno lendo. E eu falei assim, nossa, que interessante, você está lendo, que livro você está lendo? E ele me mostrou esse. Ele me disse que o pai tinha em casa e que já tinha feito a leitura. Eu parei de fazer o que eu estava fazendo na hora em que ele me contou isso, fui até a sala da coordenação, peguei um bombom, trouxe, dei para ele. E aí eu levei ele em um lugar da escola e a gente tirou uma foto com essa placa aqui. Então, essa é uma das maneiras que eu encontrei para valorizar o que esse aluno me trouxe da experiência de leitura que ele estava lendo. Ele está lendo o livro ainda, nós vamos fazer atividades juntos, eu vou ler trechos e ele vai ler outros trechos em sala de aula para os outros alunos. Depois disso, começou a surgir assim nas carteiras Sherlock Holmes, John Green, e eles começaram a trazer livros que eles gostam e que eles estão lendo para eu ver. Essas são algumas das ações que eu estou fazendo em sala de aula para incentivar, para que os alunos passem a ter o hábito de leitura. Se você gostou, continue assistindo os próximos vídeos, que eu vou falar dos outros livros que eu fiz leitura e o que eu tenho levado para a sala de aula dessas leituras. Até o próximo vídeo. Tchau!